Olá, olá, 5 de agosto de 2021, confira as principais notícias desta quinta-feira. Universidade Estadual do Maranhão divulga hoje a lista dos aprovados no processo seletivo de acesso à universidade. IFMA de Caxias vai ser o primeiro do Nordeste a oferecer o curso em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Adolescentes de 13 anos já podem vacinar hoje na capital. Imperatriz Fadinha do Skate inspira nova geração de skatistas. E veja ainda como foi a primeira edição do projeto Segredos São Luís, no Centro Histórico. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você, já começou a nossa quinta-feira e que bom que você escolheu a Difusora para tomar o seu café da manhã bem informado. Estamos juntos aqui, a nossa equipe chegou na madrugada para fazer esse que é o telejornal que há mais tempo está no ar no estado do Maranhão, fazendo história todos os dias, o nosso Bom Dia Maranhão. Bom dia aos amigos do interior e da capital acompanhando a nossa programação, os amigos aí dos povoados aí no interior do estado acompanhando o nosso Bom Dia. Na região sul, lá em Balsas, pessoal ligado aqui com a gente já cedinho com as principais notícias desta manhã. Você ligado com a gente, acompanhando as principais informações desta quinta-feira. Daqui a pouquinho o Eduardo Bueno vai estar comigo aqui atualizando os principais assuntos da área de segurança. A gente vai falar inclusive sobre o aumento da violência, infelizmente, contra crianças e adolescentes nesse período de pandemia, tá bom? Você ligado comigo, olha, a partir de hoje, adolescentes de 13 anos vão poder se vacinar contra a Covid-19 na capital. Quem está com a gente para dar essa boa notícia para a galerinha é o nosso Bial Mendes, que está aí, ó, ali no celular, acompanhando, checando tudo para dar a informação correta, né, Bial? Bom dia, Bial. É isso, bom dia Adalberto. E essa galera já deve estar cadastrada, né? Porque a liberação, esse cadastro da plataforma Vacina São Luís está liberada, mas o dia chegou. É hoje, é importante também ir acompanhado dos pais, né, do responsável, para receber essa dose de vacinação em vários postos exclusivos para o dia de hoje. 5 de agosto, quinta-feira, pela manhã agora os nascidos de janeiro a junho e também pelo período da tarde aqueles que nasceram de julho a dezembro. Sempre é importante lembrar, Adalberto, levar o documento, já falamos aqui que o responsável tem que estar acompanhando e levar a documentação dos nossos adolescentes para que eles possam receber, portanto, a dose dessa vacinação. O NDB no horário de 8 às 18 horas para a segunda dose, que também vai ser aplicada. Então chegou, portanto, o dia dos nossos adolescentes receberem aí a dose da sua vacinação, aqueles que estão cadastrados na plataforma, 13 anos, vou repetir, documento oficial com foto, comprovante de residência, estarem acompanhados aí dos seus pais responsáveis pela manhã, nascidos de janeiro a junho e à tarde, nascidos de julho a dezembro. Boa vacina para todo mundo, Adalberto. Obrigado, Bial, pelas informações. Tá aí, Bial Mendes, daqui a pouquinho volta com outras informações ao vivo para você aqui no nosso Bom Dia. Bom saber que você está com a gente aí em Caxias, em Imperatriz também. Daqui a pouquinho vamos falar ao vivo dessas duas importantes cidades aqui do estado. Acompanhe comigo aqui, ó, os dados agora do último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. O Leandro já colocou aqui na tela, ó, 338.713 casos confirmados, são 293.456 recuperados, os casos ativos chegam agora a 573. O número de óbitos, infelizmente, 9.684 pessoas perderam a vida desde a chegada da pandemia aqui ao Maranhão. Os novos casos registrados nas últimas 24 horas, 74 na Ilha de São Luís, 2 casos em Imperatriz e 638 casos nas demais regiões. São números oficiais, eu repito, da Secretaria de Estado da Saúde. Continue com cuidado em relação ao compartilhamento de informações não checadas. A gente precisa combater essas fake news, em especial em relação à vacinação. Tem muita coisa errada aí que está sendo veiculada, está circulando. Então, fique atento, você que recebe essas informações, para não compartilhar, tá bom? Então, vamos fazer juntos essa corrente aí para acabar com essas notícias falsas, não é? Vamos em frente e a gente agora traz para você números da vacinação, que ainda bem tem aumentado aqui na capital do estado também. No Maranhão temos 4.083.950 doses aplicadas. Em São Luís, 940.296. Total de doses aplicadas da vacina contra a Covid-19 na capital e também aqui em todo o estado do Maranhão. Vamos juntos aqui na TV Difusora com as principais informações do dia. A gente vai agora lá para
Imperatriz com o Emerson Pinto. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre algumas ocorrências policiais na região, mas ele começa falando exatamente sobre o combate à pandemia da Covid-19 lá em Imperatriz. Não é isso, Emerson? Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão. Aqui no nosso vizinho e também estado do Tocantins, a gente fala direto aqui da Avenida Pedro Neiva de Santana, na rotatória, bem movimentada neste horário, né, de pessoas se deslocando aí entre um lado e o outro da cidade aqui de Imperatriz, onde a gente aguarda a retomada da vacinação da primeira dose da vacina contra a Covid-19. Desde a terça-feira a gente fala sobre este assunto aqui. Inclusive a Secretaria Municipal de Saúde chegou a anunciar para ontem, quarta-feira, essa retomada da vacina de primeira dose, que iria chegar ao público de 25 anos ou mais. Essa paralisação ela foi feita na semana passada. As pessoas com 26 anos ou mais foram convocadas a se vacinarem. Então, a previsão é que na quarta-feira, ou seja, ontem, essa primeira dose retomasse já para esse público aí de 25 anos ou mais. Não aconteceu. Ficou a previsão para hoje, quinta-feira. Comentamos até sobre isso também aqui ontem. Essa previsão também não funcionou. Acabou que hoje somente a vacinação para a segunda dose vai funcionar aqui na cidade, a exemplo do que vem acontecendo já desde a semana passada. Uma nova previsão foi colocada pela Secretaria Municipal de Saúde para essa retomada acontecer amanhã, na sexta-feira. A gente vai ficar acompanhando e tem agora uma reportagem que fala sobre este assunto, onde a Secretaria Municipal de Saúde alega que a chegada de novas doses atrasou. A previsão era que nesta quarta-feira os imperatrizenses com 25 anos estivessem recebendo a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A vacinação por faixa etária parou na semana passada por falta de doses. A Secretaria Municipal de Saúde aguardava nova remessa chegar na última terça-feira, o que não aconteceu. Essa semana o município de Imperatriz ainda não recebeu doses de vacina. Por esse motivo, nós estamos continuando a campanha de imunização apenas aplicando segunda dose. A nova previsão de retomada da aplicação de primeira dose da vacina contra a Covid-19 é quinta-feira, dia 5. Sem a primeira dose, a vacinação em Imperatriz continuou com a aplicação da segunda dose, obedecendo os intervalos de cada vacina. A AstraZeneca e a Pfizer, 90 dias, e a Coronavac, entre 14 e 28 dias. Os pontos de vacinação são 2 nesta quarta-feira: a Escola Madalena de Canossas, no Parque Sanharol, e a Associação Médica, no centro da cidade. Quem ficou de olho na carteirinha não perdeu o prazo. Sempre fiquei no dia da carteirinha para vir tomar nesse dia. Era para mim ter vacinado dia 29, lá no colégio perto do cemitério. Aí me falaram que era aqui, eu vim para cá. O atendimento na Associação Médica e na Escola Madalena de Canossa vai até 5 horas da tarde. Mas é bom chegar mais cedo. As senhas são distribuídas até 4 horas. E aí, Adalberto, é o que vai acontecer, né? A partir de hoje, ou melhor, continuando hoje, né? As pessoas devem chegar um pouquinho mais cedo para ter direito a receber a segunda dose, já que, como a reportagem explicou, não tem primeira dose aqui na cidade de Imperatriz. Ficou uma nova previsão para amanhã, sexta-feira. A Secretaria Municipal de Saúde, ela explicou que houve atraso na chegada dessas doses aqui na cidade de Imperatriz. No momento em que essas doses chegarem aqui, lembrando que quando chega aqui em Imperatriz é para toda a região, chega para a região, e aí quando essas doses chegarem, forem distribuídas para cada município, Imperatriz recebe essas doses para aplicação de primeira dose desse público que está aguardando já há algum tempo. A gente fica aqui nessa expectativa. Falando agora sobre trânsito, na BR-010, no perímetro urbano aqui da cidade de Imperatriz, um acidente envolvendo uma carreta e uma motocicleta provocou uma fratura exposta na perna do condutor da moto. Este foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Imperatriz. Este caso foi ontem à noite. Os dois veículos, né, a moto e a carreta, trafegavam em sentidos opostos. A moto se deslocava sentido centro de Imperatriz e a carreta fazia o trajeto no sentido contrário. Esse caso aconteceu próximo ali à entrada do bairro Itamaguará, perímetro urbano, bem movimentado aqui na cidade. Testemunhas disseram que o motociclista acabou desviando, invadindo ali, praticamente invadindo a mão contrária quando colidiu com a lateral da carreta. Do que ele desviou, isso ainda está sendo analisado, investigado pela Polícia Rodoviária Federal. Algumas pessoas dizem que foi de buraco na pista, que ele tentou desviar, perdeu o controle, encostou na lateral da carreta e terminou dessa forma com este acidente.
Aqui em Imperatriz também o 3º Batalhão da Polícia Militar realiza a Operação Katrina. Colocou ontem em prática mais uma etapa desta operação. Essa operação funciona assim por etapas e ontem foi realizada mais uma etapa no período noturno também. A PM sempre escolhe horários estratégicos, pontos estratégicos da cidade, como ontem fazendo ali a região do bairro Ouro Verde e outros bairros que compõem a região conhecida aqui como Grande Santa Rita. Paradas estratégicas, abordagens a veículos, a pessoas que passam a pé, na tentativa de evitar, de inibir o trânsito de pessoas armadas, né, sem a posse, sem o porte de arma de fogo, e também no combate ao tráfico de drogas. Essa operação, chamada de Operação Katrina, esta etapa realizada ontem por policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar aqui na cidade de Imperatriz. São as informações aqui da nossa cidade. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Emerson, pelas informações, viu? Ao vivo falamos de Imperatriz. No próximo bloco, nós vamos atualizar as ocorrências da área policial e falar sobre o aumento da violência, infelizmente, contra crianças e adolescentes aqui na capital. E mais, hein? Universidade Estadual do Maranhão divulga hoje, gente, o resultado do seu processo seletivo. A gente traz as informações e os detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo. Imagens ao vivo a gente tem agora de Caxias. Olha só, Avenida Alexandre Costa, uma das 7 maravilhas da cidade de Caxias, escolhida aí em votação pela própria população. A gente volta já, um instante só. Já voltamos ao vivo com Bom Dia, agradecendo a sua audiência, você na capital e no interior do estado, você que acompanha a gente também pelas redes sociais, pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook também. Nos últimos dias a gente tem mostrado aqui nos nossos telejornais seguidos casos, infelizmente, de violência, né, de morte, inclusive, de crianças por violência ou abandono. São vítimas de maus tratos dentro da própria casa. A Polícia Civil investiga todas essas situações e a gente tem mostrado, mas a gente faz um alerta aqui pela necessidade de denunciar esse tipo de violência e também de campanhas para tentar diminuir e proteger aí quem não tem como se defender. Uma criança de 2 anos e 3 meses encontrada morta e mutilada, vítima de violência em Santo Antônio dos Lopes. Um menino de 7 anos carbonizado na madrugada após ser deixado sozinho em casa. Neste outro caso, uma menina levada ao hospital. A criança já chegou na unidade de saúde inconsciente. Os 3 casos têm muito em comum, principalmente o fato de crianças e adolescentes serem as vítimas. Dados da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente mostram que nos registros gerais de violência sexual, maus tratos e lesão corporal contra crianças e adolescentes, registrados de janeiro até agora, são 61 registros de estupro de vulnerável, 6 casos de estupro simples e 6 de importunação sexual. De 2019 até agora, são 136 registros de crianças ou adolescentes estupradas. Em 2020, durante o isolamento social, os números de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes aumentou em 26%. Na maioria dos casos, as vítimas são meninas com idade até 12 anos. Nos casos mais recentes, pai, madrasta, mãe e padrasto foram presos por não cumprir o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Cabe à família o cuidado e a garantia de segurança dos menores. Uma das tarefas principais decorrentes do poder familiar, do poder dos pais, é o exercício da capacidade protetiva sobre os filhos. Isso quer dizer não só cuidar, mas garantir o seu desenvolvimento. Nesse sentido, a família tem que ser apoiada pelo sistema de garantia de direitos, como o SUS, educação, todas as políticas públicas. Com o número de casos aumentando, a presidente da Comissão de Defesa de Criança e do Adolescente da UAB diz que os números são também resultado do maior número de denúncia. Nós, enquanto comissão, o que nós entendemos é o seguinte, que atualmente existe o maior número de casos sendo apontados, tendo em vista a coragem que as pessoas estão tendo de denunciar, né? Nós temos aí o Disque 100, que é justamente para denunciar os casos de maus tratos de crianças e adolescentes. E a gente tem esse apelo que a população realmente se empenhe em fazer essas denúncias, porque as crianças elas são realmente incapazes, né? E estão em situação desfavoráveis em relação aos adultos, né?
O importante é que as pessoas não tenham medo de denunciar casos que violem a integridade das crianças e que possam colocar a vida dos menores em risco. A denúncia ela pode ser realizada na delegacia, na polícia militar ou no conselho tutelar. Quando o fato está acontecendo, naquele momento, pode ser acionada a polícia militar e, se for o caso, ser feita a prisão em flagrante. Quando o fato já aconteceu, a família pode procurar a delegacia e registrar o boletim de ocorrência para começar as investigações. E quando há uma suspeita, quando a gente ouve muito choro, grito das crianças, os vizinhos podem procurar o conselho tutelar para que possa verificar com a família o que está acontecendo. Você ligado aqui na TV Difusora, a gente continua falando de segurança, agora com a participação do Eduardo Bueno. Bom dia, Bueno. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Vamos falar sobre a operação da Polícia Federal, a operação que aconteceu aí com o objetivo da erradicação de plantações de maconha. Qual foi a região? Foi aqui na região do Alto Turi, também da região da reserva Rio Guamá, que fica aqui na região norte do estado, já na divisa do estado do Pará, Maranhão com Pará. O que acontece, Adalberto? Os criminosos se aproveitam daquela área de mata fechada, que é a área de floresta, e também parte de uma reserva indígena, para fazer plantações de maconha. Dessa vez foram erradicados mais de 90, quase 100 mil pés de maconha, tem uma quantidade muito grande, cerca de 10 a 15 mil mudas e também sementes que estavam prontas para serem feita toda a plantação lá de maconha nesses municípios. São os municípios de Centro do Guilherme e Centro Novo. Inclusive, Adalberto, há cerca de 3 ou 4 anos eu também estive por lá para fazer uma matéria sobre a erradicação de 200 mil pés de maconha. Naquela época eram 200 mil, mas ao que parece é que os criminosos não desistiram de agir naquela região e continuam realizando as plantações, as roças de maconha. Fora isso, Adalberto, essa operação também aconteceu em outros estados do Nordeste, Aconteceu também na Bahia e, salvo engano, também no estado de Pernambuco. Toda essa ação justamente faz parte de uma força nacional para impedir e erradicar pés de maconha e plantações de maconha e impedir o tráfico de drogas aqui pelas regiões norte e nordeste do país. Mais de 800 detentos foram liberados para a saída temporária do Dia dos Pais. Começou ontem? Começou ontem, 812 detentos receberam esse benefício. Benefício esse que é previsto no Código Penal brasileiro, Um benefício que faz parte desse processo de ressocialização dos detentos. Eles, quando chegam na progressão de pena, depois de ter cumprido uma parte da pena, e aí eles vão para o regime semiaberto, enfim, eles também têm direito a esses benefícios, faz parte dessa reintegração social, não só na progressão de pena, mas também pelo bom comportamento, enfim, existe uma série de requisitos que são utilizados pela Justiça para colocar essas pessoas nesse período curto, Começa ontem, começou ontem, vai até a próxima terça-feira, para eles passarem esse momento especial com os pais, Agora, o que eles fazem nesse período é bastante questionável, Porque, como eu disse no programa hoje mais cedo, a intenção do legislador foi muito boa, de fazer parte desse processo de ressocialização, mas falta ainda também os detentos entenderem que tudo isso não é uma oportunidade para ele sair e praticar novos crimes, porque, é claro, ele vai ter que responder. Falta também a consciência, se é que a gente pode dizer assim, dos detentos, para que eles também tenham aí a integração total, reintegração total com a sociedade, que esse é o principal motivo da Justiça. A Justiça ou melhorar o critério de quem vai ser liberado. De quem vai ser liberado, por exemplo, dar uma olhadinha, porque alguns deles, a gente tem casos aí de suspeitos que eram ladrões de banco, que acabaram recebendo o benefício da saída temporária e não voltaram mais, Então é bom que a Justiça olhe com mais cuidado com essas pessoas que estão indo para as ruas. Ô Bueno, um coletivo bateu num muro na Avenida Guajajaras, uma das principais aqui de São Luís? Pois é, Adalberto, o motorista perdeu o controle do ônibus e acabou atingindo um muro e também um transformador. A população lá do bairro de São Cristóvão, você está acompanhando aí as imagens, ficou sem luz por algum período, mas a concessionária de energia já conseguiu restabelecer o abastecimento de energia elétrica lá para a região. Ainda não se sabe a causa do acidente, o que a gente sabe é que o motorista acabou aí, se foi por um problema mecânico ou por ele mesmo ter aí feito uma manobra irregular, Enfim, mas o que sabe é que o estrago foi grande. Esse é o muro do Aeroporto Internacional de São Luís, inclusive. Muro da base, que a gente chama, Ali na Avenida Guajajaras. Perdeu o controle e acabou atingindo o muro. O veículo já foi retirado, Foi ontem à noite e
o abastecimento de energia elétrica também já foi restabelecido lá na região de São Cristóvão. Graças a Deus. Obrigado, Bueno. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Comigo, Eduardo Bueno, falando de segurança nessa manhã de quinta-feira. Agora, nós vamos falar sobre educação com os nossos repórteres aqui na capital e também no interior do estado. A gente vai primeiro trazer as informações com o Bial Mendes, depois a Raquel Souza vai participar. O Bial vai falar para a gente sobre a Universidade Estadual do Maranhão, que divulga hoje, Bial, a lista dos aprovados. A expectativa é grande, hein? Pois é, a previsão era que esse resultado só saísse amanhã, Adalberto, mas a universidade decidiu antecipar e esse resultado vai estar disponível em um link na plataforma da universidade no YouTube, que é o canal UEMANET. Para você ter uma ideia, Adalberto, nessa edição foram ofertadas 4.080 vagas para cursos de graduação dos campos da UEMA e 855 vagas para a UEMA Sul. Esses cursos, os cursos mais concorridos, que vão poder ser verificado o resultado daqui a pouco, é o de formação de oficiais da Polícia Militar, Sistema Especial de Reserva de Candidatos Negros, 329 candidatos por vaga, curso de formação de oficiais da PM Maranhão, Sistema Universal de Vagas, com 280 candidatos por vaga, e Medicina, Sistema Universal de Vagas, 153 candidatos por vaga. No PAS 2021, é bom lembrar, inscreveram-se 43.956 candidatos. Desse total, compareceram aos locais de provas 56% do quantitativo, o que corresponde a 24.487 candidatos. Então, daqui a pouco, a partir das 17 horas, a UEMA deve fazer essa solenidade, deve divulgar, portanto, esse resultado no canal do YouTube da universidade, que é o canal UEMANET. Adalberto. Obrigado, Bial. Bial continua aqui com a gente agora, porque a Raquel vai falar sobre educação também. Aí, Raquel, em Caxias é o IFMA, né? Que está com inscrições abertas até amanhã. E é verdade que tem curso inédito aí sendo oferecido aí em Caxias? Exatamente, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a toda a nossa equipe, bom dia aos telespectadores que acompanham o Bom Dia Maranhão. Isso mesmo, são 160 vagas que estão sendo disponibilizadas pelo Instituto Federal do Maranhão, aqui em Campus Caxias, por meio do SISU, Sistema de Seleção Unificada. E são 160 vagas para os seguintes cursos, que é o Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, um curso inédito no Nordeste. O Instituto Federal do Maranhão está sendo o primeiro instituto que está oferecendo esse curso com 40 vagas anuais, tá? Então é uma novidade aí entre os cursos que estão sendo oferecidos. Os outros são Ciências Biológicas, Química e Matemática. Lembrando que essas vagas são por meio das notas do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Para isso, o candidato não pode ter zerado a redação e também não ter participado do seletivo por meio, como forma de treineiro, né? Lembrando também que esses cursos são integrais, Adalberto, e eles podem ter aulas durante a tarde e a noite. Nesse período de inscrição, que começou desde a última segunda-feira e se estende amanhã, portanto, os candidatos devem se apressar, porque termina as inscrições nessa sexta-feira, o IFMA Caxias disponibiliza até amanhã, das 8 horas até o meio-dia e das 14 às 17 horas, acesso à internet gratuito lá no local para que esses estudantes possam fazer suas inscrições no site do SISU. E no dia 10 de agosto, que é amanhã, é o último prazo de inscrição, no dia de 11 a 16 de agosto são as matrículas da chamada regular, portanto, aqueles candidatos que forem selecionados na primeira lista. No dia 10, de 10 a 16 de agosto, o Instituto Federal do Maranhão vai abrir vagas remanescentes para aqueles candidatos que não conseguiram ser selecionados na primeira chamada. E a partir do dia 20 de agosto será feita então a convocação dos candidatos que ficaram aí esperando, né, através da segunda lista. Portanto, uma oportunidade para esses candidatos que pleiteiam uma vaga, um curso superior por meio do IFMA Caxias. Eles devem se apressar porque essas inscrições vão até amanhã, Adalberto. Obrigado pelas informações. Falamos de educação com Raquel Souza em Caxias, Difusora Leste, e aqui em São Luís, Bial Mendes. Obrigado, dupla. Você ligado com a gente acompanhando as principais notícias do dia. A gente falou ao vivo aqui de Caxias, né? Pois é, um casal de idosos infelizmente ficou ferido depois de uma colisão frontal na tarde de ontem na BR-316. A colisão ocorreu depois de uma tentativa de ultrapassagem arriscada. Danos causados nos dois veículos mostram a gravidade da colisão. O acidente ocorreu neste trecho da BR-316 por volta das 13 horas desta quarta-feira.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor deste carro, identificado apenas por Pereirinha, seguia sentido Caxias-Teresina. Ele teria feito uma ultrapassagem irregular, atingindo frontalmente este outro carro. Raimundo Pereira da Silva, cerca de 70 anos, estava conduzindo na companhia da esposa e do neto, identificado como Mateus. E os levantamentos preliminares que nos dão conta de uma provável ultrapassagem do Golf, né, que estava seguindo em direção Caxias, sentido Teresina, né, estava realizando uma ultrapassagem, não deu tempo de retornar, e um carro que vinha de encontro colidiu frontalmente com ele, e um terceiro carro que vinha atrás do Fiesta, que foi quem fez a colisão com o Golf, né, colidiu ainda na traseira do Fiesta, sem maiores danos. O jovem, ainda assustado, preferiu não dar entrevista. Ele e os avós seguiam sentido Teresina-Imperatriz. O SAMU fez os primeiros atendimentos aqui mesmo na rodovia. Em seguida, os idosos foram encaminhados para o Hospital Gentil Filho por conta dos ferimentos. Mas ninguém corre risco de morte. Informações para você aqui no Bom Dia Maranhão, até às 8 horas, quando vem aí o primeiro impacto. Agora a gente vai saber, será que vai chover hoje, hein, gente? Vamos começar com Imperatriz. Sol com algumas nuvens e não chove por lá. Imagens em tempo real do centro de Imperatriz. Olha só como é que está a situação nesse momento. Por lá a mínima vai ser de 18 graus. Já foi na madrugada, né? 37 graus de máxima. Temperatura aí, sensação térmica passando dos 40 graus em Imperatriz. Aqui na capital maranhense, sol e aumento de nuvens pela manhã. Em pancadas de chuva à tarde, à noite o tempo fica aberto. Mínima de 24 graus em São Luís. 31 é a máxima. A Açailândia hoje, sol com algumas nuvens, não chove. Olha só, imagens em tempo real a gente já tem aqui. Mínima de 20, máxima de 38 graus. Aí está a Açailândia, é assim que o dia está começando por lá, com sol forte e temperatura lá em cima. A Açailândia recebendo um abraço de toda a nossa equipe aqui do Bom Dia Maranhão. A gente tem mais 3 cidades para mostrar o tempo para você. A gente começa com Codó. Por lá, sol com algumas nuvens, não chove. Olha a mínima, 22 graus. A máxima, 36 graus em Codó. Em Vargem Grande, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, hein? O tempo, vou corrigir aqui, pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. 25 de mínima, 32 de máxima em Vargem Grande. Agora em Caxias, a gente falou ao vivo ainda há pouco de lá, né? Sol com algumas nuvens, não chove, 22 de mínima, 35 graus de máxima. Esse tempo é bem quente essa época do ano aqui em todo o estado do Maranhão, não é? No próximo bloco você vai ver como foi a primeira edição do projeto Segredos de São Luís, que levou música e história para o centro da capital maranhense. Vem aí John Coutrinho, o bloco de política. Ex-prefeito Edivaldo confirma pré-candidatura ao governo em 2022, durante ato de filiação ao PSD. Assunto para John Coutrinho, foi lá em Brasília. A gente daqui a pouco tem as imagens e traz mais detalhes para você. Imagens ao vivo a gente tem agora de Imperatriz, na segunda maior cidade do estado, a Avenida Pedro Neiva de Santana, nesse instante. Rotatória importante aí, ó, em Imperatriz, com imagens ao vivo nesse instante. É assim que a gente vai para o intervalo e volta já. Voltamos com o Bom Dia ao Vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe que tipo de empresa pode investir em energia solar? Eu respondo, todas, independente do tamanho do seu negócio. A energia solar ajuda todas as empresas que querem alavancar seu negócio, desejam reduzir custos consideravelmente, hein? Querem investir em iniciativas sustentáveis. Se você está com os olhos voltados para o futuro, a energia solar é para você. E a InvestiSan vai te ajudar a fazer o melhor investimento, poupando até 95% no valor da sua conta de energia e transformando a maneira como você ganha dinheiro. A sua conta de energia pode ser uma vilã ou uma mocinha, mas em qualquer um dos casos a escolha é sua. Ligue para a InvestiSan 989-8577-1646. InvestiSan, eu invisto no sol. Você acompanhando o nosso Bom Dia nessa manhã de quinta-feira. A gente agora vai falar de política, já com a participação do nosso colunista John Coutrinho. Mais uma informação aqui, ó. A Câmara dos Deputados
irá analisar um projeto de lei que altera as regras eleitorais. Pois é, as principais mudanças estão na divulgação das pesquisas de intenção de voto, no uso das verbas do fundo partidário e na punição dos políticos. Um grupo de trabalho na Câmara discute o texto desde março, mas isso só se tornou público nesta semana. Caso seja aprovada como está, a divulgação de pesquisa eleitoral ficará proibida na véspera da eleição. A proposta diminui o prazo para a Justiça Eleitoral analisar as contas dos partidos de 5 para 2 anos, sob pena de extinção do processo. Alguns crimes eleitorais passam a ter apenas punição civil com multa. Isso valeria, por exemplo, para o transporte irregular de eleitores. E não há previsão de verba para custear a candidatura de mulheres e negros. Nesta quarta-feira, representantes do movimento negro protestaram contra a falta de previsão de cota orçamentária para custear candidaturas de minorias. O presidente da Câmara, Arthur Lira, prometeu colocar a proposta em votação ainda nesta semana. Por se tratar de um projeto de lei complementar, são necessários 257 votos favoráveis entre os 513 deputados. Congressistas que apoiam o novo Código Eleitoral têm pressa. Querem que o texto seja votado o mais rápido possível, porque se as novas regras forem votadas, aprovadas e sancionadas até outubro deste ano, elas passam a valer na eleição de 2022, na qual serão escolhidos presidente, governadores, senadores, deputados estaduais e federais. Então, desta forma, sistematizando a legislação eleitoral hoje em vigor com o Código, cuja constitucionalidade é duvidosa, nós teremos uma legislação que dará mais segurança jurídica ao processo eleitoral. Para o coordenador da campanha Freio na Reforma, o novo Código Eleitoral é bom para os partidos políticos, mas é desconectado dos desejos da população. O que a gente tem visto até aqui é de que os líderes partidários estão muito favoráveis a essa reforma. Então, se os partidos fizerem algo muito voltado porque eles querem internamente, sem escutar o eleitor, o que vai acontecer é que os próprios partidos vão acabar diminuindo de apoio popular. Agora a participação de John Coutrin. Bom dia, John. O tema realmente é polêmico. Ontem tentaram fazer a primeira discussão de um item só dessa pauta aí. Quase que a sessão vai até a madrugada, viu? Adalberto, não dá para fazer, bom dia a todos, né? Não dá para fazer uma reforma dessa de um dia para o outro, né? Reformando o Código Eleitoral. A toque de caixa. A toque de caixa tem muitos assuntos polêmicos. Eu, por exemplo, estava vendo na matéria, na reportagem, né? A questão, por exemplo, no dia da eleição, você agora poderá fazer comício, boca de urna, né? Isso tudo, e pagar apenas uma multa, o que era proibido antes, né? Então, está facilitando Pode ter gente que pensa assim, vai compensar, vamos fazer, ganha a eleição e depois paga a multa. Depois paga a multa, ou seja, é um absurdo, né? Outro detalhe importante, essa questão do valor pago do fundo partidário, né? Agora vai poder ser utilizado a bel prazer aí, se a menor transparência possível, né? Você pagar qualquer tipo de conta de campanha aí, sem uma maior fiscalização das autoridades. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ser debatido com calma. Acho que a pressa é porque tem que ser votado até outubro, né? Porque na verdade, a Adalberto tem que ser votado antes da eleição para entrar em vigor. Então, por isso a pressa deles, né, colocar em afogadilha, toque de caixa, para aprovar. Mas, de certa forma, como o próprio cientista falou, isso só vai beneficiar os partidos e os próprios políticos, até na prestação de contas, né, que sempre dá problemas, dor de cabeça para eles. A gente vai acompanhar. O ex-prefeito Edivaldo Holanda confirmou a pré-candidatura ao governo em 2022. Falou que vai viajar aí no Maranhão, em vários municípios. O ato aconteceu de filiação ao PSD e foi lá que ele, inclusive, falou sobre esse assunto. A gente tem um vídeo, né, John? Temos o vídeo. Vamos acompanhar aí um trechinho aí da fala do ex-prefeito Edivaldo, lá em Brasília, viu, Adalberto, na sede nacional do PSD. Todos nós, e começaremos, com a permissão dele, a percorrer o Maranhão, a levar o nome para o Maranhão, como você falou agora há pouco, com todos estes amigos e tantos outros amigos que já têm procurado e ligado, mandado. Bom, portanto, um trecho, né? É um trecho da fala do ex-prefeito Edivaldo. Lá, essa filiação ocorreu na sede do PSD em Brasília, Adalberto, com a presença do presidente nacional do PSD, né, o Gilberto Kassab, tinha o deputado federal Edilásio Júnior, presidente do PSD no Maranhão, deputado César Pires, também do PSD, alguns prefeitos, deputado federal Hildo Rocha, que é do MDB, e, claro, senadores e políticos, lideranças do PSD nacional. A fala do Edivaldo é muito clara. Primeiro, nós já sabíamos que ele seria candidato. Agora está confirmado o pré-candidato porque tem um partido, não é?
E segundo, ele vai tentar estadualizar, né, fortalecer o nome dele no interior do estado, porque o Edivaldo está com uma aprovação muito boa, da Prefeitura de São Luís, mas ainda em várias cidades do Maranhão desconhecido, né? Então ele precisa percorrer o estado, percorrer 217 municípios, que não é fácil, né, Adalberto? Não. Então por isso ele já vai começar a fazer isso a partir da próxima semana. Já tem uma equipe montada, inclusive, formada por ex-auxiliares, ex-assessores, ex-secretários ali da gestão. E o que é que ele vai fazer nos municípios? Por exemplo, onde tiver uma liderança, né, que não esteja apoiando nem A, nem B, nem C, dos pré-candidatos já postos, ele vai tentar conversar e trazer para si, né? Então, é isso que o Edivaldo vai fazer. Já disse ter conversado, já dialogado com as lideranças políticas. Então, de acordo com ele, está muito bem nas pesquisas e vai agora tentar consolidar, estadualizar o nome dele, que é um grande desafio no interior do Maranhão. Por isso, precisa dar o pontapé inicial desde já. Obrigado, viu, John? Até amanhã. Até amanhã. John Coutrinho, nosso colunista de política, são 7h41, confira o nosso giro de notícias. A Justiça autorizou a saída temporária de 812 detentos para visitar familiares no Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo. Ainda de acordo com a vara responsável, esse número pode aumentar. A saída temporária começou ontem e termina às 6 horas da tarde da próxima terça-feira, quando os presos deverão estar recolhidos aos estabelecimentos prisionais onde cumprem pena. Em meio ao aumento da inflação de alimentos, combustíveis e energia, o Banco Central apertou ainda mais os cintos na política monetária. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária elevou a taxa Selic, juros básicos da economia, de 4,25% para 5,25% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros. Esse foi o quarto reajuste consecutivo na taxa Selic, mas o ritmo do ajuste aumentou. Nas últimas 3 reuniões, o Copom tinha elevado a taxa em 0,75 ponto percentual. Agora a gente vai falar sobre os casos, infelizmente, de feminicídio. E olha, aqui no Maranhão, a maior parte desses casos tem elementos comuns, como ciúmes e não aceitar o fim do relacionamento. Nos últimos dias, mais 2 casos de feminicídio foram registrados no Maranhão. Na sexta-feira, Tâmara Thaís Ribeiro foi morta com golpes de faca. O principal suspeito é o marido dela, identificado como Fabiano de Souza Ribeiro. O crime aconteceu na cidade de Fortaleza dos Nogueiras. Já no domingo, no povoado Ponta Negra, em Grajaú, uma jovem de apenas 19 anos que estava grávida foi morta com um tiro de espingarda. O crime teria sido cometido por Maicon de Souza Salles, companheiro da vítima. Os 2 crimes teriam sido motivados por ciúmes. É uma cultura de posse, é uma cultura onde os homens consideram que as mulheres são objetos, são propriedade deles, né? E por acharem que nós somos propriedade deles, eles se acham também no direito de agredir, de humilhar e até de matar, como a gente está vendo, né? Assim como a Casa da Mulher Brasileira em São Luís, na cidade de Imperatriz existe a Casa da Mulher Maranhense. Nos 31 dias de julho, foram registrados no 2º maior município do estado um feminicídio e pelo menos 3 casos de tentativa de feminicídio. Os agressores muitas vezes usam como justificativa o sentimento de posse, né? E que nada justifica a agressão às mulheres. Então a gente tem que destacar exatamente esses números para que a gente possa despertar na sociedade esse sentimento de indignidade e aumentar os números de denúncias, né? Que é o meio mais apropriado para que a gente possa buscar a efetividade. Em 2019, 51 casos de feminicídio foram registrados no Maranhão. No ano passado, foram 65 casos. Ao que parece, 2021 está seguindo a mesma tendência de números elevados, como de anos anteriores. A pandemia ela trouxe esse triste indicador, que é o fato de que o confinamento ele contribui para a maior vulnerabilidade das mulheres, né? Além do mais, a dificuldade de muitas ter o acesso às delegacias faz com que elas fiquem à mercê dos seus violadores. Um alerta que nunca é demais reforçar. Qualquer ato de violência, as mulheres precisam denunciar os agressores. A Casa da Mulher Maranhense é um aglomerado de órgãos, onde você pode buscar a defensoria, a delegacia especializada, a promotoria, a vara especializada. Todos esses órgãos estão centralizados em um único ambiente, um único endereço, para que a mulher possa buscar esses direitos sem ter tanto transtorno. São 7h45, aqui ao vivo, Bom Dia Maranhão, desta quinta-feira. Agora a gente fala de esporte.
Vamos falar de futebol. O Sampaio joga sábado pelo Brasileiro da Série B, fora de casa. O time precisa de mais uma vitória para encostar outra vez ali no G4, nos 4 primeiros da tabela. Para esse jogo, o técnico Felipe Surya não vai contar com o lateral Luiz Gustavo, que cumpre suspensão depois de pegar o 3º cartão amarelo. Está aqui no Bom Dia o substituto dele, o lateral Watson, falando da partida de sábado contra o Vila Nova. Vamos ver. Vai ser um jogo muito difícil fora de casa, Jogar contra o Vila lá na casa deles é muito difícil, E eu estou preparado, eu estou trabalhando na semana, todos os dias aí, trabalhando firme e forte aí para a oportunidade aparecer. E ela apareceu, então pode contar comigo que eu estou firme e forte aí na luta. É isso aí, Sampaio pelo Brasileiro da Série B. Na Série D, o Imperatriz recebe 4 da tarde no Frei Epifânio da Badia, a equipe do Moto Clube. Amanhã a gente fala sobre esse jogão entre Imperatriz e Moto pelo Campeonato Brasileiro da Série D, tá bom? E a medalha de prata da maranhense Raíssa Leal, a fadinha, nas Olimpíadas de Tóquio, continua inspirando jovens em todo o país. Lá em Imperatriz, a procura por espaços destinados à prática do skate só vem aumentando. As manobras podem ser simples ou mais radicais. Tem gente de todos os tamanhos e de várias idades. O importante é se divertir. É muito bom, a gente se sente... É uma alegria, pô. Não tem como explicar assim. O João Vitor começou a andar de skate recentemente. Aos poucos ele vai ganhando a prática e evoluindo na pista. Porque é legal, desafia muito. E você tem que aprender na raça o skate. Há uma semana a pista da Praça Mané Garrincha tem ficado assim, bem concorrida. Mas há um motivo para essa grande procura. E a cada dia o skatismo tem se popularizado aqui em Imperatriz. O efeito Raíssa Leal tem atraído mais e mais jovens para essa prática esportiva. A gente faz aqui é skate por amor, porque skate é uma coisa que machuca, só que a cada manobra nova é um incentivo a mais para a gente continuar andando. Enquanto isso, na calçada mais famosa de Imperatriz, onde Raíssa Leal surgiu em um vídeo que viralizou no mundo, comerciantes da área fizeram uma homenagem à fadinha. Agora, a ideia é transformar o local num ponto atrativo. Como é um ponto que ficou muito famoso, a gente tem que dar uma revitalizada, uma repaginada para realmente se tornar meio que um ponto de referência, um ponto meio que até turístico, para que as pessoas possam até vir tirar foto e tudo mais e ficar bem bonito, Muito legal, né, gente? Inclusive, o Pedro Barros conquistou prata no skate park da Olimpíada. O Brasil fazendo bonito aí na estreia do skate, não só com a fadinha, mas com outros skatistas também, né? São 7h48. E aí, meu irmão, já sabe da novidade? Te liga que a TVN agora tem telefonia móvel, é ligação ilimitada, SMS à vontade, uma internet rochedo para navegar em qualquer lugar. A TVN ficou ainda mais completa, senhor. E mais, são planos controle a partir de R$ 49,90. É isso mesmo, planos controle a partir de R$ 49,90. Com o chip, que é o chip da TVN, você garante conexão e economia para o seu celular e toda a família. Te liga que a TVN agora tem telefonia móvel, hein? 7h49. Aconteceu ontem a primeira edição do projeto Segredos Históricos. Uma oportunidade para maranhenses e turistas conhecerem um pouco mais sobre a cultura e história da nossa capital. A Andressa Miranda acompanhou. Em frente ao Palácio de La Ravardieres, sede do governo municipal, foi iniciado o roteiro cultural e histórico. O público pôde prestigiar a apresentação de tambor de crioula. A primeira edição do roteiro Segredos Históricos teve como cenário o Centro Histórico da capital maranhense. Um momento de alegria que, com cuidados no enfrentamento à pandemia, foi possível ser realizado. E São Luís, por ser uma cidade turística, é claro, sentia falta muito desse momento. Então nós estamos cumprindo todos os protocolos. A boa notícia é que São Luís recebeu um selo Safe Travels, que garante que a cidade cumpre realmente todos os protocolos durante a pandemia. E ao lado disso, o Brasil inteiro reconhece a campanha de vacinação da nossa cidade. Então agora é gerar emprego, mostrar as belezas da nossa cidade e com um movimento como esse, que é exatamente o roteiro de Segredos Históricos, conhecer um pouco mais dos encantos da nossa querida São Luís. A programação inclui música e teatro e conta com o potencial de artistas maranhenses. O roteiro ele vai percorrer diversas ruas, praças, becos e largos de São Luís
contado tudo isso através de um guia de turismo e que vai ter um intérprete de Libras também que vai estar fazendo todo esse acompanhamento. Todo esse percurso vai estar seguindo os protocolos, onde a gente vai estar utilizando máscara e também orientando as pessoas que estão participando a utilização de máscara. O roteiro guiado seguiu pelo Palácio dos Leões, Capitania dos Portos, Palácio da Justiça e tem no total 7 pontos, entre praças, museus, becos e escadarias. Uma viagem à história de uma forma lúdica que atraiu o público. É uma ótima oportunidade de a gente voltar ao nosso normal e das pessoas aprenderem um pouco mais da história da cidade e até do nosso estado, e uma oportunidade também de várias gerações aprenderem um pouco mais. Estou achando muito bacana. Trouxe até meu sobrinho novinho, porque ele começa desde cedo a aprender a história. Muito legal, né? Antes a gente tinha o passeio Serenata, né? Que era feito na gestão anterior. Agora, os segredos históricos, mas o importante é que siga em frente essa política ligada à cultura. Não interessa quem está na administração, mas é o resultado que as pessoas têm a partir disso. Parabéns ao prefeito Eduardo Praz por ter dado continuidade a esse projeto tão importante, tão bonito, de ter o centro histórico ali ocupado, né? O sentimento de pertencimento das pessoas nessa cidade que pertence a todos nós e que tem uma história belíssima, uma cultura extremamente rica. O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no nosso portal MA10. A todos um ótimo dia, hein? Amanhã às 7 a gente se encontra. A gente tem imagens ao vivo de Caxias, do interior. Olha só que lindo. Falando de história e de riqueza cultural, Morro do Alecrim, olha só, aí no Memorial da Balaiada, com essas imagens que a gente vai encerrando o nosso Bom Dia de hoje. Para você, tudo de bom. A gente se encontra amanhã, 7 da manhã. Tchau, tchau.